Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Boa noite, pastor Carlos, pastor Jones. Boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos que estão me ouvindo. Amém? Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar aí para a gente começar. Nós vamos tratar de intercessão. A intercessão ela é importantíssima em várias dimensões da nossa vida. E hoje nós vamos falar de uma lei que a intercessão trata, né? E nós vamos falar dessa lei que a intercessão precisa combater. A paz, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Boa noite, Elaine. Deus abençoe. Boa noite, pastora Regivânia. Boa noite. Forte abraço aí, pastor Carlos Romero, do Chile. Glória a Deus, hein? Deus abençoe, pastor Carlos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Nós temos aqui alguns assuntos para tratar hoje. Nós precisamos que o Espírito de Deus venha nos ensinar, o Espírito Santo de Deus venha nos tratar e que o nosso coração seja aberto para receber a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar, Pai, essa noite e te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é digno de receber essas coisas, Pai. O Senhor é bom em todo tempo. A sua fidelidade, Pai, ela não termina nunca. Ela se estende de geração em geração. E nós te louvamos, Pai, te amamos e queremos glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, porque o Senhor é um Deus exaltado, o Senhor é grande e poderoso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse tempo que nós estaremos aqui na Tua presença, para que o Senhor nos ensine, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos e palavras. Senhor, protege agora cada um de nós, protege a nossa casa, guarda, Pai, a nossa vida de qualquer tipo de distração, de qualquer roubo da palavra. Coloca sobre nós, Senhor, entendimento da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de ensinar, que Teu Espírito tenha liberdade de trazer a revelação que nós precisamos, em nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor, durante essa ministração, opera, Senhor, aquilo que o Senhor quer operar na nossa vida e nos renova, Senhor, para que nós possamos glorificar o Teu nome em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido? Glória a Deus. Nós vamos falar aqui essa noite sobre uma lei que a intercessão precisa tratar, mas essa lei ela é muito mais abrangente, né, do que nós podemos imaginar. Né? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, Gênesis 2,16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Né? Então, o que nós estamos lendo aqui é a história do início, quando tudo começou. Né? Ou seja, nesse momento aqui, Deus está falando com o homem que ele havia criado e havia colocado dentro do jardim. Né? Este homem, ele era um homem criado do pó da terra, ele era barro, né? E Deus havia soprado sobre aquele barro o fôlego de vida. E o homem, ele tinha a incumbência ali de cuidar do jardim, guardar o jardim, cultivar, né, o jardim, mas Deus deu apenas uma ordem para este homem. E ele falou: olha, você pode comer de todas as árvores que eu plantei, de todas as frutas que essas árvores vão dar, você vai poder comer, se alimentar sem nenhum problema. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. E a primeira vez que eu li esse texto, falei: puxa vida, mas imagina o seguinte, né? A gente tem essa visão humana sobre o que aconteceu, mas quando você lê no português, principalmente, certamente morrerás, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pensei assim: puxa, no dia que o Adão comeu daquele fruto, ele deveria ter morrido na hora, expirado e morrido. Mas não foi o que aconteceu. Não é verdade? Não aconteceu desse jeito. Por quê? Porque o que aconteceu com Adão, no dia que ele comeu aquele fruto, foi que Adão, o homem, Eva, a mulher, eles pactuaram com uma lei. Essa lei é a lei da degeneração, a lei da corrupção, ou a lei do desgaste, da depreciação, que você pode chamar essa lei. E essa lei diz que tudo degenera e morre, naturalmente. Depois que o pecado entrou na terra, essa lei começa a operar em todas as dimensões e em tudo que existe. Tudo que existe no mundo físico está sujeito à lei da degeneração. O nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo, por causa dessa palavra, certamente morrerás, ele sofre uma deterioração natural. Né? Eu já ouvi frases assim: a gente morre no dia que a gente começa a morrer no dia que a gente nasce. Na verdade, tanto é que as pessoas costumam, no seu aniversário, apagar uma vela, como se aquilo fosse a morte de mais um ano de vida. Né? E você percebe que a nossa vida vai se degenerando por causa dessa lei. É uma lei natural que interfere, ou seja, essa lei ela rege aquilo que é natural. Tudo, absolutamente tudo, degenera e morre. Né? Isso acontece também com as matérias, com as árvores, com a natureza, com os animais. Isso acontece com as pedras, os minerais. Isso tudo, existem tempos determinados para que essa lei possa subsistir, possa prevalecer sobre tudo que existe de maneira natural. Amém? Então você encontra ruínas do que um dia foi uma cidade, porque tudo degenera e morre. Né? E às vezes a gente não entende direito essa lei. Às vezes nós queremos lutar contra ela, principalmente na questão da idade, na questão da saúde, na questão da beleza. Tem várias questões que nós estamos lutando contra a lei da degeneração, mas é impossível, naturalmente falando, você vencer essa lei. Né? Existem filmes que falam sobre a fonte da juventude, ou seja, a pessoa pode viver 1000 anos e ela fica eternamente jovem. Né? Alguns têm inveja de Adão, que viveu 960 anos, ou de Matusalém, que viveu mais de 900 anos. Mas tanto Adão, quanto Matusalém, quanto qualquer patriarca, qualquer pessoa da palavra de Deus,
hoje não existe mais nesse mundo físico. Por quê? Porque a lei da degeneração, ela funciona em absolutamente tudo. E parece meio deprimente a gente falar essa lei, né? A gente começar a falar sobre degeneração. Ou seja, sobre algo que vai se corromper. Não é verdade? Parece meio constrangedor, deprimente. Puxa vida, eu estou degenerando. Tá, eu também estou, tá tudo degenerando. Né? E uma coisa que todo mundo tem certeza é que essa lei vai nos levar à morte. O que é a morte? É quando a vida útil do corpo acabou. E sem o corpo, a alma não tem onde morar. Sem o corpo, o espírito não tem onde morar. Então, a lei da degeneração, ela funciona em praticamente todas as coisas. Né? Tudo que existe tem uma lei da degeneração. Você compra um carro, né? Você compra um carro 0 km, por exemplo, e você sai feliz da vida, tem um carro zero. Não, você não tem um carro zero. No momento que você saiu da concessionária, o teu carro deixou de ser 0 km. Amém? Então você... boa noite, apóstolo. Deus abençoe. Então, no momento que você comprou algo novo, a partir daquele momento, a lei da degeneração, a lei da depreciação, ela começou a operar sobre aquilo. Deixou de ser novo. Amém? Então, tudo corrói. Absolutamente tudo. E aí, eu quero ler aqui Mateus 6,19. Jesus fez referência a esse tipo de lei quando ele fala assim, Mateus 6,19 diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus está falando assim, você não tem que se prender a algo que seja corruptível, a algo que um pouquinho de ferrugem vai corroer, né? Um carro pode ser corroído pela ferrugem. A ferrugem pode corroer o seu portão, pode corroer várias coisas. E ele está falando, olha, não fique preso, não tenha isso como um tesouro, não ajunte tesouros na terra, por causa da lei da degeneração. Então, se você se ligar a algo que degenera e morre, você também, né, vai ter uma vida limitada, uma vida curta. O seu prazer, a sua satisfação, a sua realização, elas vão ter curta duração. Amém? Você já percebeu, meu querido, que você compra alguma coisa nova e você fica feliz com isso? Isso não é errado, não é pecado, não é errado você fazer isso. O que é perigoso é você ficar ligado nessas coisas. Porque depois de um ano, você olha para o mesmo carro que te deu aquela alegria e você fala, eu estou cansado desse carro, esse carro não me serve mais, tem que trocar, está começando a dar problema, por causa da lei da degeneração. As peças começam a ter a degeneração natural. Não é verdade? Então você não pode ter o seu coração preso nas coisas que sofrem a lei da degeneração. E às vezes a gente sofre por causa disso. A gente acha que aquilo é importante, aquilo outro é importante, e isso é algo que Jesus está falando. Não acumula tesouros sobre a terra. Não fique preso nas coisas sobre a terra, por quê? Porque as coisas da terra degeneram e morrem. Vai ter uma hora que vai desaparecer. Isso é a natureza, isso é o pecado. O pecado fez a corrupção entrar, fez a lei da degeneração se estabelecer. Então, o pecado trouxe a degeneração desse mundo físico. Amém? Então, nós temos que ter clareza desse tipo de lei. Por vários motivos. E versículo 20 diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que Jesus está falando é exatamente isso. Jesus está falando, olha, você não pode deixar o seu coração sofrer a lei da degeneração.
Você não pode deixar com que a tua fé sofra a lei da degeneração. Você não pode deixar com que a tua visão espiritual sofra a lei da degeneração. Por isso ele fala, se você colocar a tua fé em algo corruptível, a tua fé vai ser corruptível, vai se corromper. Então ele está falando, você precisa avaliar o que é um tesouro para você. O que é um tesouro, o que está no teu coração, o que é importante para você. Isso é importante, por quê? Porque você pode estar sendo influenciado pela lei da degeneração. Amém? Vou dar um outro exemplo, né? Aliás, vou ler um texto aqui. Provérbios 27 e 23. Diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Por quê? Porque as riquezas não duram para sempre e nem a coroa de geração em geração. Então, aqui, Provérbios, Salomão está falando, olha, você precisa conhecer o estado das tuas ovelhas e cuidar dos teus rebanhos, por quê? Porque as riquezas, elas não são eternas. E a coroa, ou seja, hoje você pode estar sentado no trono, hoje você pode ter uma posição de autoridade, hoje você pode ser qualquer coisa nessa vida, mas nada garante para você que a sua coroa, que a sua autoridade vai se perpetuar através dos seus filhos. Por quê, pastor? Por causa da lei da degeneração. Então a lei da degeneração, ela está sujeitando até essas posições que se corrompem, que se corroem. Quando muda uma geração para outra geração, a coroa vai mudar de cabeça. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que uma geração destrói o que outra geração fez. E nós vemos isso nesses dias. Os pais acumulam, os pais trabalham, os pais estudam, os pais se preparam. Os pais são aqueles que lutam e que têm princípios e valores, mas nada garante que os seus filhos irão continuar aquilo que os pais começaram. A coroa não dura de geração em geração. Pode ser que o teu pai tenha sido muito rico e hoje você não tem nada do que ele conquistou. Por causa da lei da degeneração, meu irmão. Então qual é o propósito de eu estar nessa terra? O propósito não pode ser corruptível. Eu não posso ter um propósito finito. Eu tenho que olhar para as coisas espirituais, as coisas celestiais. Então, quando Deus falou, certamente morrerás, a partir daquele momento a criação ficou sujeita à lei da degeneração. Por isso você está cansado numa sexta-feira à noite, você fala, olha, hoje eu quero chegar em casa, dormir até segunda-feira. Por quê? Porque eu estou cansado, eu sou limitado, eu preciso de um descanso, eu preciso de um tempo de sono, eu preciso renovar minha mente. O teu cérebro, ele gasta energia, o meu cérebro gasta energia e a gente cansa. A lei da degeneração funciona na minha vida e na tua vida. Você percebe na palavra, e a gente está falando de intercessão, como Jesus teve que lidar com a lei da degeneração. E Jesus é o nosso intercessor, o nosso sacerdote. Falaram para Jesus, Jesus, vem interceder pelo teu amigo Lázaro. O teu amigo Lázaro está doente, está muito doente. Ele está quase morrendo. E Jesus, ele por um motivo ou outro, ele demorou. Ele demorou alguns dias para sair e para orar por Lázaro. Ele demorou alguns dias para visitar Lázaro. E aí ele acaba saindo mais tarde. A Bíblia diz que Jesus estava no caminho e Lázaro já tinha morrido. Ele já tinha morrido e já tinha sido enterrado, irmão. Ele foi enterrado num dia, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia depois do velório. No quarto dia depois do velório foi quando Jesus chega.
É quando o intercessor chega, irmão. O intercessor chegou e aí, além da lei da degeneração já ter matado o seu amigo, ele já tinha sido enterrado fazia 4 dias. E nós sabemos, meu querido, que quando a lei da degeneração pega um corpo morto, não presta, porque o corpo começa a apodrecer rapidamente, ali começa a cheirar e tem que enterrar, por quê? Porque não dá para você ficar... a lei da degeneração acelera o processo quando a pessoa está morta. E aí falaram, Jesus, já é o 4º dia, já deve estar fedendo. Já deve estar fedendo. A lei da degeneração, Jesus. E Jesus fala assim, não, me leva até onde ele está. Porque eu vou quebrar a lei da degeneração hoje. Eu vou quebrar a lei da degeneração. Ele pode estar totalmente carcomido, o corpo dele pode estar todo, né, cheio de bichos já. Ele pode estar soltando os fluidos do corpo, os líquidos do corpo. Mas eu vou fazer um milagre. A minha intercessão hoje pelo Lázaro vai quebrar a lei da degeneração. Eu vou trazer ele de volta à vida. Jesus já sabia o que ia fazer. Então a lei da degeneração, ela existe, ela está aí. Ela está aqui, ela está aí na tua casa, está aqui na minha casa. E a lei da degeneração, ela tem que ser combatida pela intercessão. A intercessão lida com a degeneração, lida com a corrupção, lida com a depreciação. Então, quando você começa a orar, você aciona algo no mundo espiritual e não é algo corruptível. Você aciona um novo nascimento. E o que é um novo nascimento? Você aciona um renovo. Um renovo. Você está gerando algo novo. E você está quebrando a lei natural da degeneração. Você está renovando alguém. Você está trazendo alguém da morte para a vida. Você está trazendo alguém do mundo físico, onde a traça e a ferrugem corroem. Você está trazendo essa pessoa de um sistema de degeneração e está renovando a vida dessa pessoa. Está trazendo aí um renovo. O que não seria natural passa a ser o sobrenatural de Deus. Então a intercessão, ela tem que lidar com essa questão da degeneração, do cansaço. Amém? A gente vê frases, com aquele texto de Isaías que fala, olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, eles subirão com asas como águias. Então, o que a Bíblia está nos prometendo? A Bíblia está nos prometendo renovo. A Bíblia está nos prometendo que nós venceremos a lei da degeneração. Nós venceremos aquilo que é a natureza do pecado em nós. No dia que dela comerdes, certamente morrereis. Essa morte, ela pode se dar pelo Covid, ela pode se dar por uma causa natural, o final da vida útil do coração de uma pessoa, o final da vida útil do cérebro de uma pessoa, o final da vida útil do sistema digestivo, o final da vida útil dela, do pulmão. Isso tudo é o que? A lei da degeneração. E quando Jesus fala assim, olha, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ele está falando, você vai interceder por alguém e você vai romper essa lei da degeneração, você vai romper essa palavra, certamente morrereis. Jesus veio para romper com essa lei natural da degeneração. Amém ou não amém? Então, quando você está orando por uma situação, você não pode esquecer que existe uma lei, que essa situação está acontecendo porque existe uma lei que está dando autorização para que aquela situação aconteça. E hoje nós estamos falando da lei da degeneração. Olha o que Deus
falou para Moisés, né? No livro de Levítico, capítulo 6, no versículo 12, ele está dando palavras e leis para os levitas, para a tribo de Levi, ou para a tribo sacerdotal. Então, a palavra que Deus está entregando para Moisés é uma palavra para a tribo sacerdotal. E ele diz assim, versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha sobre ele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, veja uma coisa, Deus está estabelecendo um tipo de culto, um tipo de celebração, uma maneira no altar de um ser humano se aproximar de Deus, de um ser humano cobrir os pecados que ele cometeu, trazendo sacrifício, trazendo ali um carneiro, um cordeiro, um boi, um pássaro, e o altar era o lugar onde ele deveria ali romper a maldição, romper o pecado, o poder do pecado. O altar é o lugar de derramamento de sangue para a remissão de pecados. E ele fala para o sacerdote é o intercessor. Ele fala para o sacerdote, olha, você vai ser sacerdote, todo dia você vai fazer esse mesmo trabalho. Você vai continuar trabalhando no altar, você vai continuar sacrificando no altar. Só que você tem que tomar cuidado com a lei da degeneração sacerdotal. A lei da degeneração atinge o altar. A lei da degeneração atinge o fogo. Então você tem que colocar em ordem, colocar lenha no fogo, alimentar o fogo. Amém? Olha, em Tessalonicenses, eu não sei, o capítulo 3 ou 4, depois você procura na tua Bíblia, tem uma frase tremenda, diz assim: não apague o Espírito, ou não extingais o Espírito Santo. Ou seja, se você deixar o altar largado, se você deixar o altar solto, ele se apaga naturalmente. O fogo se apaga naturalmente. Ele precisa de alimento. Ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser renovado. E aí Deus fala assim, olha, o sacerdote, ele vai renovar. Ele precisa tratar com a lei da degeneração todos os dias. Tem dia que o intercessor está cansado. Tem dia, irmão, que não parece que tem fogo no altar. Tem dia que o altar parece estar apagado. Então ele fala, olha, coloca a lenha em ordem. Coloca em ordem o holocausto. Você precisa vencer a lei da degeneração todos os dias, ser renovado todos os dias. O fogo não se apagará, mas você precisa manter o fogo aceso. Por quê? Porque você e eu estamos ainda debaixo da lei da degeneração. Então o fogo, ele precisa ser renovado. O que é isso? O fogo tem que ser renovado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: isto afirmo, irmãos, isto afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu li isso e falei, puxa, mas o que é isso? Né? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque Deus não vai levar carne e sangue para gerar pecado no céu, não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, carne e sangue não desfrutam das coisas do reino de Deus. A carne e sangue não toma posse do reino de Deus. Por quê? Porque não pode
né? O reino de Deus não serve para alimentar carne e sangue. O reino de Deus não serve para trazer prazeres de pecado. O reino de Deus não serve para isso. O reino de Deus é incorruptível. E o que ele está falando aqui é que a corrupção não herda a corrupção, a incorrupção. Então aquilo que é temporário não vai herdar aquilo que é eterno. Amém? Aquilo que é temporário. Então, o que é temporário, meu querido? O teu corpo é temporário, o meu corpo é temporário. Mas o meu espírito é eterno, o teu espírito é eterno. A nossa alma são eternas. Então, o que não vai herdar o reino de Deus é aquilo que está sujeito à lei da degeneração. Mas o que não está sujeito à lei da degeneração? O teu espírito e a tua alma. Como que está o teu espírito? Como que está o fogo de Deus no teu espírito? Como que está a fé? A fé é no espírito. Então, a gente tenta alcançar coisas pela fé, mas às vezes a gente está tentando herdar, fazendo com que a corrupção herde a incorrupção. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. E aí, o Espírito está falando, olha, você não deixa a lei da degeneração matar a tua fé, corromper as revelações que você tem. Amém. Guarda a palavra que eu te dei. Guarda a visão que eu te dei. Protege o teu coração. Protege da lei da degeneração. Mantenha isso aceso. Mantenha a tua fé viva. Mantenha a sua vida no altar. Por quê? Porque algumas pessoas vão chegar para você, para que você possa oferecer holocausto sobre o altar por elas. E o holocausto que já se apagou, ele não tem resposta da parte de Deus. O altar apagado, irmão, não consegue consumir sacrifício. Não consegue consumir o sacrifício de adoração, o sacrifício de oração. Não consegue. Se o altar está apagado, irmão, como que nós vamos consumir alguma coisa? Como que nós vamos interceder por alguém? Como que nós vamos orar por alguém? Então, para o sacerdote, Deus está falando, não deixa apagar o altar. Porque senão acontece o que aconteceu com uma certa igreja. Lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4, Jesus está falando para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Então, o arrependimento da igreja, o arrependimento da intercessão, o arrependimento do sacerdote, ele vai trazer um novo amor. O que é o arrependimento que Jesus está falando para a igreja aqui? Volta à prática das primeiras obras. Começa a praticar aquilo que você praticava antigamente. Ou seja, quando eles se converteram, Éfeso foi uma cidade, um importante polo evangelístico da época. O que eles faziam? As primeiras obras. Eles oravam, eles geravam pessoas. Muitas pessoas nasceram de novo em Éfeso. Então, as primeiras obras eram obras feitas em altares renovados. Eram feitas por uma igreja renovada. Uma igreja que estava ali viva. Ou seja, eu não deixei o fogo apagar. Mas em alguma parte do caminho, lá em Éfeso, a igreja começou a ficar fria. O fogo começou a apagar naturalmente. Cadê o sacerdote para botar lenha? Cadê o sacerdote para colocar lenha? Para renovar o fogo? Porque quando vira o dia, o fogo de ontem tem que ser renovado para amanhã, tem que ser renovado para hoje. O fogo de ontem não serve.
Não serve, irmão. Né? A gente morava lá em Itapecerica e na casa lá tem uma lareira. Colocaram uma lareira lá, porque lá é um frio lascado perto do matagal. É, né? Muito frio. E eu lembro que eu sentia tanto frio nos primeiro inverno que a gente passou lá, mas estava tão frio, meu, tão frio, que eu tacava muita lenha na lareira e eu deitava na frente da lareira, igual cachorro. Ficar perto do calor, ficar perto daquilo que aquece. Só que quando a lareira, o fogo consumia a madeira, o fogo ia apagando. E aí eu tinha que acordar, levantar, porque o frio era muito intenso e tinha que botar mais lenha. Então, se você não colocar lenha, se você não alimentar o teu espírito, se você não alimentar, né, a tua fé, ela vai se apagar naturalmente. Naturalmente você vai deixando a prática das primeiras obras. Isso é a natureza. O intercessor, o que ele faz? Ele renova a igreja. Ele precisa renovar a igreja. Ele precisa trazer a unção que vai quebrar a lei da degeneração. Que vai quebrar o poder do cansaço. Ou seja, a igreja ela é um organismo vivo, irmão. Mas se não tiver uma intercessão para renovar esse organismo, ele vai cansando. E aí você começa a ouvir dentro da igreja pessoas que falam assim: puxa, você lembra quando o pessoal da casa de Davi veio aqui? Rapaz, aquele dia foi uma presença de Deus. 1998. Rapaz, aquele dia foi benção, vou te contar. E aí a gente fica igual, né, aqueles caras que não tem mais nada para frente, a gente só fica olhando para trás. Por quê? Porque o fogo apagou. Ou seja, o que aconteceu já apagou. O fogo de trás, o fogo de ontem, já apagou. Ele não serve para hoje. Então você tem que pegar a lenha de novo e colocar no fogo. Porque senão a lei da degeneração vai matar a tua vida espiritual, vai matar o teu ministério, vai matar o teu chamado, vai matar você. E aí muita gente começa, né, no primeiro amor, começa a crescer e depois a lei da degeneração chega. E a pessoa não luta contra a degeneração. A intercessão, ela luta contra a degeneração, tanto na sua própria vida quanto na vida dos outros. Ela luta contra essa lei. Não vou deixar você morrer espiritualmente. Olha só o que Jesus falou para Pedro. Pedro, você vai me negar. Eu imagino que pela lei da degeneração, Pedro fala assim: eu estou morto agora. Eu pequei, eu neguei o Senhor 3 vezes. Então agora acabou meu chamado, acabou, não sou mais apóstolo, não sou mais nada. Mas o intercessor falou assim: eu roguei por ti, para que a tua fé não degenere, para que a tua fé não se apague, para que a tua fé não desfaleça. Eu não vou deixar a lei da degeneração acabar com a tua fé, Pedro. Então o intercessor, ele precisa combater a lei da degeneração na vida dos outros. Na vida do pastor, do apóstolo, na vida do diácono, na vida das famílias, daquele que acabou de se converter. Senhor, não deixa o fogo se apagar na vida dele. Senhor, renova a revelação, renova a fé, renova a palavra, renova o chamado, a unção. A intercessão tem que fazer esse movimento. Quando a intercessão se cala, significa que o altar está sem nova lenha, não tem mais lenha no altar. E a igreja começa a ficar acomodada. A igreja começa a ficar cansada. Ela não recebe aquele renovo. E aí a palavra renovarão as suas forças é só uma palavra. Então o intercessor tem que quebrar. Amém. Pedro, a lei da degeneração não vai pegar a tua fé, Pedro. Não vou perder você. Eu não vou perder a fé que você tem. Então, quando uma pessoa que você conhece na tua casa
está desanimada, né? Não acredita em mais nada, está na hora de você falar assim: lei da degeneração, eu te proíbo de você atuar sobre a fé desse meu parente. Amém. Eu te proíbo de atuar sobre o espírito. Lei da degeneração, eu estou parando você agora. A fé dele não vai desfalecer. E essa pessoa pode passar por aquela situação e continuar com o altar aceso diante do Senhor. Amém? Deus é bom, né? Mateus capítulo 9. Não, eu quero ler outro texto aqui. Mateus capítulo 9. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se rompem os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Olha o que Jesus está falando, irmão. Jesus está falando o seguinte: quando você está envelhecido pela lei da degeneração, você deixa de receber coisas novas. Quando você e eu estamos degenerados, corrompidos pela lei da degeneração, quando nós estamos apagados, não estamos renovados na fé, então as coisas novas de Deus, elas não são depositadas na nossa vida. Porque Deus, Ele olha e Ele fala assim: olha, a corrupção não vai herdar, a incorrupção não vai herdar. Então quando você está renovado, você está vencendo a lei da degeneração. Você está vencendo a corrupção. Aí Deus pode olhar para você e falar assim: você está renovado? Eu vou te dar coisas novas. Eu vou te dar coisas novas. E uma coisa, né? Olha esse exemplo que Jesus está usando um exemplo tremendo. Porque intercessor, o que ele faz? Ele tem que orar e tapar a brecha. É isso que o intercessor faz. Ele olha lá uma brecha e ele fala: eu preciso fechar essa brecha. Eu vou fechar essa brecha nesse vestido, nessa cobertura. Eu vou fechar essa brecha. Mas se a cobertura estiver envelhecida, não adianta o intercessor tentar tapar aquela brecha, porque a rotura vai ficar maior. Ele está falando do trabalho de um intercessor. Ele está falando do trabalho sacerdotal. Então você tem que analisar bem. O teu motivo de oração está envelhecido? Você quer trazer algo incorruptível em algo que já se corrompeu? Jesus olhou para Pedro e falou assim: olha, ele vai ser renovado integralmente. Eu não vou tapar uma brecha em um vestido completamente velho. Porque se eu colocar um remendo ali para tapar aquela brecha vai ficar maior, porque o vestido não suporta. Não suporta. Né? Pega um pedaço de pano novo e põe no vestido velho. Quando você esticar, o vestido vai rasgar. O pano novo vai ficar inteiro. Então você tem que lutar contra a lei da degeneração, meu irmão. Você tem que renovar o vestido. Não adianta você tentar tapar a brecha de um vestido velho. Você tem que renovar o vestido. Você tem que fazer com que o vestido fique novo. Você tem que fazer a cobertura ser renovada primeiro. Senão você vai cansar de colocar remendos em vestidos velhos. Então primeiro você renova o vestido. Primeiro você renova o odre. Depois você coloca um pedaço de pano novo. Depois você tapa as brechas. Amém?
Porque senão, meu irmão, você vai orar pelo velho homem, e o velho homem é o velho homem. Ele acorda para pecar, ele vive para pecar, ele dorme pecando, e você vai tentar tapar a brecha do velho homem. Quando você tenta tapar a brecha do velho homem, você está fazendo errado. Você está piorando a situação do velho homem. O que esse homem precisa? O que esse velho homem precisa? Ele precisa nascer de novo. Depois que ele nasce de novo, aí você pode tapar a brecha, porque ele vai manter a brecha fechada. Aí ele consegue manter a sua vida longe do pecado. Aí ele consegue manter a sua mente nas coisas do Senhor. Mas enquanto você não renovar primeiro o vestido, não tenta colocar algo novo nesse vestido. Enquanto você não renovar esse odre, não tenta colocar algo novo dentro desse odre. Você vai cansar e a lei da degeneração vai te vencer. Amém? Imagina, você põe um remendo, aí o vestido rompe, fica maior. Você tem que botar um remendo maior. E aí rompe de novo, fica maior ainda. Então para de cansar com essas coisas. Jesus está falando assim, olha, vou te dar uma dica. Põe vinho novo em odres novos, para que ambos se conservem. Renova o odre primeiro. Ore para que Deus traga arrependimento, conversão. Ore para que Deus traga quebrantamento no coração, para quebrar o orgulho. Ora para que Deus renove aquela alma. Começa a gerar esse novo nascimento primeiro. Porque quando a pessoa nasce de fato de novo, não quando ela vai para a igreja e se torna uma religiosa, mas quando ela vai para a igreja, ela nasce de novo. Quando ela nasce de novo, quando ela tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, quando ela encontra dentro do seu coração a palavra de Deus revelada, ela nasce de novo, ela se transforma numa nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então essa pessoa, ela foi renovada, ela acabou de vencer a lei da degeneração. Por que ela conseguiu vencer? Porque alguém estava orando por ela. Alguém estava orando por ela. E a gente podia falar de várias ações do nosso intercessor Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. O casamento estava acontecendo, a festa de bodas, e aí de repente acabou o vinho. Acabou o vinho por quê? Porque tudo acaba. Acabou o vinho, mas tem um intercessor ali. Tem um intercessor dentro do casamento. Tem um intercessor na família. E esse intercessor pode quebrar essa falta de alegria, essa falta de vinho, essa falta de aliança. Ele pode transformar aquilo que é água em vinho. E aí Jesus pediu para eles trazerem barris com água e jogaram a água dentro dos barris e a água já tinha se transformado em vinho. O mestre Sala falou assim, o melhor vinho está sendo oferecido agora. Ou seja, o intercessor, irmão, pode renovar um casamento. Amém. Pode renovar o relacionamento. Jesus pode renovar os relacionamentos. Você pode dar uma ordem e aquilo que já se desgastou pela lei da degeneração pode ser renovado. Você tem amigos que você já cansou, né? Algumas pessoas se separam por causa da lei da degeneração, se cansaram, né? Virou aquela rotina, virou aquela mesmice, ou seja, apagou o fogo. Não tem mais aquela paixão, não tem mais aquele amor, porque não alimenta. Isso é a natureza, e somos nós. Se a igreja não for alimentada, não for renovada, naturalmente deixa de orar,
naturalmente deixa de jejuar, naturalmente deixa de buscar o Senhor, naturalmente deixa de adorar. É só não fazer nada que o casamento vai se acabando. Então o esforço tem que ser renovar o odre, renovar a veste. O esforço tem que ser em renovar a tua fé, renovar a tua família. O esforço tem que ser em trazer vinho novo para o casamento. O esforço tem que ser quebrar a lei da degeneração. Eu não posso deixar que a degeneração apague o meu fogo. Eu não posso deixar a degeneração apagar a minha fé. Eu sei em quem tenho crido. Olha o Jó olhou e falou assim, eu sei quem tenho crido. Eu perdi a minha família, eu perdi meus filhos, eu perdi tudo que eu tinha, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Eu perdi tudo. Mas eu sei quem tenho crido. O que é isso? Isso é um homem que tem um renovo dentro dele. E o renovo não está vinculado a carne e sangue, não está vinculado àquilo que é corruptível. Não está sobre a terra. Ele está com a sua mente nas coisas eternas, que nunca vão se acabar. Amém, meu querido? Então, nessa noite, né, pega mais essa dica de intercessão. Você, eu, todos nós, estamos sujeitos à lei da degeneração. E às vezes a gente tem que fazer uma ADR, irmão. Com Deus. Ô Deus, eu preciso ser renovado. Eu não posso perder a minha fé. Só que eu estou cansado. Eu estou desgastado, eu estou doente. Aí você fala para Deus, Deus, me ajuda. Deus vai te renovar, por quê? Porque você está colocando com esta oração lenha sobre o altar. E você está alimentando o fogo. Amém? Você vê em Zacarias uma visão que o profeta teve, onde o sumo sacerdote Josué estava com as vestes sujas. E aí você pode falar, puxa, mas como que um sumo sacerdote pode sujar suas vestes de linho fino? Como que um sumo sacerdote pode cometer pecados? Porque ele é um ser humano. Isso é a natureza humana. Se você colocar uma roupa branquinha, irmão, e pegar um ônibus e ir para a igreja, vai chegar lá todo encardida. Por quê? Porque a sujeira está no ar. A sujeira está em todo lugar que você tocar. Então a sujeira vai se impregnando, e naquele momento o sumo sacerdote Josué estava com as roupas sujas. E aí Satanás falou assim, eu vou fazer oposição contra ele. Vou fazer oposição contra ele. E aí o anjo do Senhor fala assim, o Senhor te repreende, Satanás. Não é esse um tição tirado do fogo? E ele fala, tirai as vestes velhas e colocai vestes novas. A intercessão fala assim, Senhor, tira as vestes velhas e coloca roupas novas. Troca, Senhor, as vestes sacerdotais daquele ministro. Troca, Senhor, as vestes dele. Põe uma mitra na cabeça novamente, escrito santidade ao Senhor. Renova a santidade, renova o chamado, renova a fé, renova a palavra. A intercessão faz isso e quebra a lei da degeneração. Amém? Então, pega essa palavra, irmão. Pega essa chave. Você pode quebrar a lei da degeneração. Deus te deu autoridade para que você rompa essa maldição da degeneração. Você pode romper, você pode quebrar, você pode desfazer toda a degeneração na sua família, no seu casamento, no meio dos teus filhos. Amém? Você pode fazer isso. Eu lembro que a minha avó, ela acordava todo dia de madrugada. E ela pegava a Bíblia dela. E eu dormia na cozinha, no chão da cozinha. Ela pegava a Bíblia dela e colocava ali em cima da mesa.
acendia a luz, eu dormindo, acordava, e todo dia, 4 horas da manhã, e ela abria aquela Bíblia e começava a ler em voz alta a Bíblia, irmão, só para me ajudar a dormir. E ela falava assim, esse aqui eu vou ler para o meu neto Ronaldo. Ronaldo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ela lia um trecho da Bíblia para cada um dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos. E depois dos seus tataranetos. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava cumprindo uma palavra. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Ela não deixou o fogo apagar. É por isso que eu estou aqui, irmão. É por isso que eu estou aqui. Porque alguém quebrou a lei da degeneração na minha vida. Alguém quebrou a lei da degeneração na minha vida. Alguém colocou o altar em ordem todos os dias de madrugada. E aí eu estou aqui. Eu não tive muita escolha. Não tive muita escolha. E quando ela fez aquilo, eu fui condenado a ser crente. Fui condenado a me converter. Condenado a servir a Deus. Então, alguém me colocou no reino espiritual. Foi uma intercessora. Foi uma intercessora. Amém? E você e eu podemos fazer a mesma coisa, irmão. Você pode quebrar a lei da degeneração na vida de todos da sua casa. Amém. Você pode fazer isso. Quando você jogar a palavra de Deus, para que a fé não desfaleça no coração das pessoas. Né? Jesus falou assim, quando porventura o Filho do Homem voltar a essa terra, achará fé na terra. Então Jesus falou assim, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então está na nossa mão manter a fé viva nessa terra, porque Jesus está voltando. Amém ou não amém? Deus é bom. Vamos orar para encerrar. Eu espero que o Senhor use a sua vida para quebrar a lei da degeneração. Né? Você vai quebrar a lei da degeneração no seu casamento, você vai quebrar a lei da degeneração nos seus relacionamentos de amizade, na sua família, no seu trabalho. Amém? Você vai se renovar todos os dias. E a lei da degeneração não vai roubar você. Porque o que está em você não se corrompe. A semente de Deus ela é incorruptível. Você tem um espírito incorruptível que não se cansa. O teu espírito não se cansa. A nossa alma cansa, o nosso espírito não. Então você vai saber viver em espírito. Você vai buscar forças da fraqueza, você vai tirar forças do espírito. Você vai tirar uma fé inabalável desse espírito teu, que já venceu tantas guerras e vai vencer tantas outras guerras. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque é uma palavra poderosa, Pai, que muda a nossa vida. Te agradecemos porque nós podemos viver em novidade de vida, porque nós somos novas criaturas e nós podemos viver numa nova aliança. E nessa nova aliança, Pai, não existe corrupção, não existe degeneração, não existe, Pai, a morte, não existe morte, porque a Tua palavra diz que aquele que se alimenta do Senhor, a morte não tem mais poder sobre ele. Nós te agradecemos pela vida eterna, Pai. Queremos declarar que a lei da degeneração na nossa fé, na nossa família, Pai, ela vai recuar, ela vai ser quebrada e nós seremos renovados no nosso amor, na nossa fé, no espírito, na palavra, no ministério, no sacerdócio. Uma renovação vem sobre a nossa vida. Essa unção de renovação vem sobre a nossa vida. E ainda que, como Pedro, nós tenhamos pecado contra ti, Senhor, a nossa fé não vai desfalecer. E nós sabemos que somos justificados pela fé. Então, Pai, renova agora cada pessoa que está me ouvindo.
renova a fé de cada um de nós, renova a nossa fé, renova, Senhor, o nosso chamado, a nossa vocação, renova a revelação da palavra no nosso coração, Pai, e traz sobre a nossa família essa unção de renovação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta aqui com mais uma palavra sobre intercessão. Que Deus te renove, te guarde e fica na bênção do Senhor.